Olá pessoal, bom dia. A gente está aqui em mais um episódio do Café com Easy, o podcast que nasceu para a gente falar sobre os bastidores, sobre tudo que acontece aqui e de pessoas importantes que vêm nos visitar para conhecer nossa solução, para entender como é que a gente trabalha, como que a gente tem mudado o mercado com a solução Easy Control. E a gente acaba tendo papos muito enriquecedores aqui de bastidor. E o café tem uma importância muito grande para a gente. O Easy nasceu na cafeteria, eu e meu sócio conversando, a gente rabiscou ali no papel e levou adiante esse projeto e está onde está hoje. Não é à toa, então o café tem uma importância muito forte aqui para o nosso universo, para o universo Easy. E hoje trouxe um cara que eu conheci em um treinamento de gestão estratégica lá no G4. É um cara que a gente se conectou ali e eu vi a história dele, foi fantástico entender como é que ele chegou onde chegou, o que ele vem realizando, quem são as pessoas que estão em torno dele ali e como isso tem mudado o jogo e como ele tem mudado o jogo do mercado também com o AI através da empresa dele. Então, prazerzão, Lucas Afonso. Muito obrigado pelo convite aí, é uma honra poder estar aqui dividindo um conteúdo qualificado com vocês aqui da Easy. 100% recíproco a admiração pela empresa de vocês, fiquei muito feliz em poder me conectar lá no G4 e vamos bater um papo super bacana aqui falando de inteligência artificial, Big Data, câmera, tudo que tem de novidade aí nesse Brasilzão. Muito bom. E Lucas, para a gente já começar aqui o nosso bate-papo, a gente tem nosso assunto sempre é meio rápido, bem condensado, mas com bastante conteúdo, que é para o pessoal ouvir aí no seu trabalho, ouvir no rádio lá às 5h55 da manhã, que vai ao ar toda quinta-feira. Queria saber, né? Você conta pra gente sua trajetória até chegar aqui, né? Quem é o Lucas Afonso primeiro e o que te levou a empreender no mercado de AI. Legal. Bom, o Lucas é um gaúcho, né? Nasci em Porto Alegre. Meu pai e minha mãe fundaram uma empresa lá mais ou menos em 1998, eu nasci em 97, tenho 28 anos. O Lucas é noivo, vai casar em outubro desse ano aqui. Ah, é legal, isso é bom. Tenho 2 cachorrinhos, o Antônio e o Otávio. E a minha história se misturou um pouco com a história de empreendedorismo do meu pai e da minha mãe. Eu brinco assim que eles foram aqueles empreendedores que começaram o empreendimento para poder pagar as contas, né? Minha mãe até brincava assim, comecei a empreender por conta da necessidade, né? Então eu cresci assim vendo os meus pais batalhando bastante e sempre foi meio que uma regra assim dentro de casa de que como a gente cresceu e conseguiu conquistar tudo na nossa família através do empreendedorismo, que eu sempre poderia ter só uma profissão, que seria ou empreender dentro da empresa da família, ou buscar o meu empreendimento. Eu sempre quis buscar o meu empreendimento para ter uma independência, assim. Sempre gostei da empresa da minha família, mas eu já tinha uma vontade de empreender, então eu comecei a trabalhar bem cedo na empresa da minha família, mais ou menos com 14 anos. As férias escolares eram sempre ali, a empresa da família era uma empresa de recrutamento e seleção de mão de obra temporária. Pô, tem tudo a ver com o mercado também que a gente está aí. Né? E aí eu lembro assim que eu cresci e ia pedir, por exemplo, um PlayStation para o meu pai. Aí ele fazia o cálculo, são 3 temporários, são 5 temporários. E aí já fui crescendo assim, entendendo que tudo que a gente poderia conquistar tinha que ser fruto do trabalho, né? E aí fiz um trainee dentro da empresa da família, passei por todas as áreas, iniciei o curso de publicidade e propaganda na SPM Sul, cursei um semestre de publicidade e aí vi uma palestra do Hans Donner, que foi o designer ali que fez o logo da Globo, e me encantou muito ali a transformação que ele fez na emissora Rede Globo ali através do design. Ele explicava muito assim que design era resolver problemas e o poder que tinha assim uma marca. Aí quando eu vi aquela palestra eu quis mudar para o curso de design. E é muito engraçado, porque eu fui me matricular no curso de design, estava prestes a iniciar as férias ali, tinha concluído o primeiro semestre, e aí fiz correndo, acabei me matriculando no curso errado, era para eu ir para o design visual, fui para o design de moda. E aí no curso do design de moda, quando eu cheguei para fazer a primeira aula, eu era o único menino na sala de aula, era eu e mais 40 meninas ali. Daí eu era solteiro na época, pensei, vou unir o útil ao agradável aqui, né? Acabei conhecendo a minha noiva também, a Vitória, que hoje a gente está há 6 anos juntos, né?
No curso de design de moda, eu já queria empreender, então a faculdade, a SPM, era uma faculdade muito cara lá, que os meus pais tiveram que batalhar bastante para poder pagar esse estudo, né? E aí eu sempre pensava assim, como é que eu vou conseguir tirar o maior número de recursos dentro dessa capacitação? E lá a gente tinha laboratório de informática, tinha laboratório de costura, tinha laboratório de fotografia. E aí no segundo semestre eu já pensei, não, tenho que fazer um empreendimento. Aí eu montei uma marca de roupas, a Urd, e eu fazia tudo dentro da faculdade. Então fotografava, era uma eu presa ali, né? Então desenhava a roupa, cortava a roupa, costurava a roupa, pegava os meus amigos para ser modelo, tirava foto deles e fazia um e-commerce. Aí eu consegui fazer um lançamento muito bacana. Vim aqui, muito engraçado, vim para São Paulo e tinha uma loja aqui que era Cartel 011, que era uma loja bem consolidada em São Paulo, e eu queria vender as minhas roupas aqui. Eu cheguei aqui, sempre tive uma facilidade em área comercial. Eu cheguei e o dono não estava só a gerente da loja. Aí eu pensei, poxa, eu tenho só uma oportunidade. Acho que essa frase assim sempre marcou a minha vida. Muitas vezes a gente vai ter uma única oportunidade e tem que fazer essa única oportunidade valer. Eu sentei na frente da gerente da loja e falei, já que ele não está aqui, eu vou contar para você a minha história, vou contar o que é a minha marca, vou te mostrar aqui, e se tu gostar, tu leva para ele. Aí eu mostrei, a menina gostou. Quando eu cheguei em Porto Alegre, o dono me ligou e falou, a gente vai ter o São Paulo Fashion Week daqui 2 semanas. Eu queria que a sua marca estivesse aqui no São Paulo Fashion Week. E aí mudou minha vida muito rápido, assim, porque eu tinha 21 anos na época, ia ser o estilista assim, mais jovem a vender aqui no São Paulo Fashion Week. A Cartel 011 pagou para eu vir aqui. E eu lembro que aí eu cheguei no primeiro dia e eles tinham contratado uma equipe temporária para ser de vendas e não tinham treinado muito bem eles. E aí eu pensei assim, né, se eu não ajudar eles a vender, eu tenho que sair daqui para eu conseguir ficar fixo na loja, minha marca tem que ser a que mais vai vender. Aí eu consegui convencer o vendedor da loja, eu ajudar ele a vender. Então eu vendi as minhas próprias roupas no São Paulo Fashion Week, aí foi a marca que mais vendeu, e aí consegui o contrato na Cartel 011. Aí veio a pandemia, e o que aconteceu na pandemia? Como ali na marca de roupas, eu que fazia o e-commerce, eu que cuidava das redes sociais, era uma eu presa, quando veio a pandemia, a minha loja começou a vender muito pouco ali. A Cartel 011 fechou, teve as pessoas começaram a gastar menos em roupas, né? E aí, uns 2 ou 3 amigos lá em Porto Alegre me chamaram, olha, a gente tem que ir no e-commerce, eram restaurantes, né? Tem que ir pro iFood. E eu queria ver, não tem como tu vir aqui e tirar foto uma era uma pizzaria e outra uma cervejaria. Olha, basicamente só faz o que tu fez na minha marca de roupas aqui, na tua marca de roupas. Aí eu vi assim, poxa, talvez aqui eu vou ter uma previsibilidade maior de receita. Aí fiz uns cálculos ali e falei, vou te cobrar tanto por mês, faço o pacote. Fechei o segundo, tinha um pacote e fechei um contrato de 1 ano, cada um deles. Aí eu montei uma agência de publicidade. Isso a marca de roupas estava vendendo também. Aí Você chegou a se formar em design de moda? Cheguei a me formar em 2022 ali na SPM. E aí o que aconteceu? Peguei esses 2 contratos, aí desses 2 foram indicando. Eu lembro que assim, em 6 meses a minha agência já estava grande, assim, tinha alguns contratos, tudo ali na região sul. E eu, mesmo tendo os meus empreendimentos, eu nunca saía, não saía por inteiro da empresa da família, porque empresa familiar, tu tá sempre na mesa de jantar ali, escutando o que está acontecendo. Mas meu pai era o único acionista da família na empresa, e quando chegou a segunda onda do Covid ali em 2021, ele ficou afastado, porque ele pegou Covid, e aí eu tive que voltar para o negócio da família. E aí quando eu volto para o negócio da família, tinha uma outra empresa que era um concorrente nosso, muito grande aqui em São Paulo, que estava sendo vendida para um grupo ainda maior,
ele vendeu a empresa e ele estava muito insatisfeito assim com a gestão desse novo grupo. E aí ele nos ligou e comentou, olha, tá tendo uma oportunidade aqui em São Paulo, de vocês virem para São Paulo, expandir, porque a minha empresa, a gente tinha uma unidade, eles tinham 20 unidades. Os meus antigos profissionais estão querendo sair, vem aqui para São Paulo, a minha equipe pode trabalhar com vocês e vocês vão conseguir fazer uma expansão nacional. Aí, de uma semana para outra, minha vida acabou virando, eu fiz a venda das 2 operações, foquei na empresa da família, vim para São Paulo, e aí fiz um case dentro da empresa da família muito bacana, assim, a gente cresceu a empresa 5 vezes em 4 anos, quando eu assumo como CEO. Quando eu assumi como CEO, minha família tinha um outro acionista que tinha uma parcela minoritária da empresa, um sócio investidor, que por eu ser muito jovem, ele exigiu que eu fizesse mentoria com 2 profissionais de mercado, um foi o Fernando Torelli, que foi CEO do Hospital Moinhos de Vento, do Sírio-Libanês e do HCOI, e o outro Edson Rampon, que foi CFO do Grupo Zafre. Então eu consegui fazer um case na empresa da minha família de crescimento, porque eu consegui aproveitar todo o currículo desses 2 profissionais ali, aprendendo o que fazer e o que não fazer. E aí tive o privilégio assim, de conseguir trabalhar ao lado deles. E aí a Weekend, que foi a empresa da minha família, eu fiquei ali 4 anos, a gente saiu de uma unidade para 15 unidades, fizemos 8 aquisições, mas no ano de 2024 eu já queria, tinha dentro de mim que a minha missão meio que estava cumprida ali, queria empreender, faço uma viagem para a China com a Weekend, e lá conheço mais forte o universo de inteligência artificial, de Big Data, de startups e volto para o Brasil assim, muito encantado. Transformado. E aí eu, agora quero trabalhar com tecnologia. E bem diferente, né? Porque formado em moda, trabalhava com RH e aí queria trabalhar com tecnologia. Aí você vê o poder a diferenciação, né, de você ter um veio comercial, né, cara? Porque além de você ter essa capacidade de iniciar e criar empresas e criar negócios e business, essas coisas só se perpetuam, como você mesmo falou, né? Porque você tem facilidade de vendas, consegue se conectar com as pessoas, consegue fazer isso gerar valor para que você possa retroalimentar o seu próprio negócio, senão a coisa não se sustenta, né? Então não adianta você ser um ótimo executor se você também não tiver uma veia comercial que consegue entregar isso para o mercado e gerar valor para que a empresa possa sobreviver e ter continuidade, né? E aí, cara, fantástica a sua história, acho que é muito importante e interessante entender de onde vieram as pessoas e como elas começaram, porque quem vê a gente onde está, quem vê as pessoas onde estão, né? A gente mesmo visualiza pessoas lá em cima e olha, putz, cara, o cara teve muita oportunidade, né? O cara já começou lá em cima e na maioria das vezes o que a gente tem visto não, né? Na maioria das vezes as pessoas começaram realmente, cara, com a sua própria mão, fazendo as coisas acontecer, cavando o seu próprio negócio ali para que ele pudesse ter uma base sólida, né? E poder subir e assim ir escalando com bastante solidez para poder ter uma continuidade maior do negócio. Mas aí, linkando tudo isso que você falou, né? Porque você veio de modas, e aí você falou de design, e design é uma coisa que eu não sou designer, mas eu gosto muito de design, né? Tem até uma frase que fala que quando a coisa é muito complexa é que o design errou. É que o design errou, exatamente, então, tem que simplificar. Esse é um caminho que a gente trouxe para o Easy, inclusive, uma filosofia que a gente tem muito embutida dentro da solução. E trazendo dessa continuidade de coisas que você fez, como que você chegou, você falou um pouquinho da China agora que você foi lá, e acho que você ia entrar nesse ponto, por isso que eu interrompi, porque linka com a próxima pergunta, né? Como que você falou assim, cara, eu vou empreender com AI, né? Vou construir uma marca, e aí você chegou a construir a Freedom AI, e pô, na minha cabeça eu fico olhando e penso, cara, como é que você teve essa ideia, sendo que tem o ChatGPT aí? O cara vai lá, entra no ChatGPT, pergunta o que quer e a coisa vem mais ou menos resolvida, né? Lógico que a gente tem essa evolução na IA de vários outros modelos, mas qual foi esse momento para você? Falar, vou investir nisso, mesmo tendo grandes players aí como Google, como Meta, essa galera toda pondo dinheiro infinito para que a coisa acontecesse, né? Quando eu voltei para a China, eu já vim eu já estava com o objetivo de empreender, né? Então, que nem eu te falei ali da frase dos meus pais, eu já sabia que eu ia ter que empreender alguma coisa quando eu saísse da empresa, porque eu tinha as minhas contas para pagar, né? E quando eu fui lá na China, e eu voltei assim,
identificando um problema que eu já tinha na própria empresa da minha família, que era a centralização da informação dos sistemas, e eu gastava muito tempo assim com as lideranças para estar discutindo trabalhos repetitivos assim. Então eu ia brigar com o CFO, em vez de estar falando com o CFO sobre planejamento financeiro a longo prazo, estava brigando com ele porque ele não pagou o imposto, não fez um reembolso. E aí eu vi ali que, poxa, as empresas grandes teriam uma oportunidade muito grande de automações de processos dentro do back-office. E aí eu volto da China assim, querendo solucionar esse problema, encontro o meu sócio, o Jaime, a gente estava com projetos muito parecidos, então o Jaime já queria empreender na IA com foco 100% Enterprise, eu no meu antigo empreendimento também o foco era 100% Enterprise, e a gente via assim que as grandes iniciativas de IA, elas estavam pensando muito no usuário final e não estavam pensando assim na empresa ali, então pensando em governança, em segurança da IA, e a gente viu assim que as empresas grandes elas estavam tendo um problema já de IA fragmentado. Então a gente viu, poxa, tem uma oportunidade aqui de fazer uma IA corporativa, onde eu vou centralizar todos os sistemas, os agentes vão comandar esses sistemas, eu vou conseguir dar toda essa camada de segurança que o Enterprise necessita. Aí a gente funda a empresa mais ou menos em julho de 2024, começa a ir para o mercado, então a gente teve um crescimento muito bacana no primeiro ano, e entendo assim que um grande diferencial que a gente teve foi exatamente isso que você falou. A gente gastou menos tempo no nosso primeiro ano assim, ficando dentro da garagem ali pensando no produto, e mais tempo indo para o nosso cliente, quase como se fazendo uma consultoria inicial para estar entendendo se o que a gente queria vender de fato era o problema de mercado. Então acho que a gente está numa fase onde tecnologia, criação de tecnologia é cada vez mais commodity, né? Hoje você consegue usar ali Cursor, Lovable, tudo para fazer um MVP, mas os vencedores são quem realmente consegue identificar problemas de negócio e montar um bom canal de venda. E aí no nosso primeiro ano a gente optou por fazer várias alianças estratégicas ali para conseguir realmente preparar a empresa para estar indo para o Enterprise. Então a gente formou um bom conselho, hoje está o senhor Antônio Maciel Neto, que foi CEO da Ford, da Suzano conosco, o próprio Jaime já tinha um histórico bem relevante ali da Até Neue. para contextualizar o pessoal, fala só quem é o seu sócio e a empresa que ele vendeu. Legal. Bom, o Jaime trabalha com tecnologia há mais de 40 anos, desde 82. A gente brinca que eu não era nem... nasci em 82, né? Eu não era nem projeto de gente. E o Jaime ele passou por todas as transformações tecnológicas aqui no Brasil, e ele foi precursor em várias iniciativas no Brasil. Então ele foi o primeiro empresário de tecnologia a falar de Big Data. Ele fundou a Neue, né, em 2009. A Neue. A Neue foi uma plataforma, foi a primeira plataforma assim, de Big Data B2B para que você conseguisse usar informações para buscar as empresas em que você queria vender. E depois ele montou uma segunda plataforma na Neue também, que era de QIC, de Know Your Customer ali, de Risk Compliance. A Neue foi uma empresa que teve um crescimento muito expressivo. Dentro da Neue, o Jaime também foi um dos primeiros empresários quando nem se falava assim em fundraising, VC, ele foi um dos primeiros empresários a trazer os fundos aqui para o Brasil. Então, fez uma rodada com a Temasek, com o Excel Partner e com a PointBreak. E aí fez uma saída muito relevante ali em 2021 para B3 por 1,8 bi. E aí depois ele montou uma aceleradora, a Big Rider, que fica ali em Santa Catarina, que foi quando eu encontrei ele. Então, quando ele sai, ele tem um período de no compete ali de 3 anos, faz investimentos em empresa que ou gerava muito dado ou consumia muito dado, 100% voltado para o B2B. E aí eu encontro ele com o projeto da Freedom. Ele tinha um checklist assim, de empreendedor, que ele queria um empreendedor jovem, entre 25 e 35 anos,
que já tivesse uma experiência, ele brinca para ele não ser babá, assim, já tinha que ter um conhecimento sobre o negócio, um conhecimento comercial B2B, e tinha que morar em São Paulo, que ele brincava, em Floripa só se for vender picolé. Então ganhou São Paulo, ganhou o Brasil. E aí a gente se encontra, preenchi todo esse checklist dele ali, eu ainda estava na empresa da minha família, a gente começa a ir para o mercado enquanto eu estava lá, então é muito engraçado quando a gente vai falar da empresa, todo mundo, num primeiro momento, pergunta se o Jaime é full-time. Eu até brinco, gente, o Jaime era full-time antes de mim, eu que não era o sócio que estava full-time. E aí, me associar a ele me ajudou muito, assim, ao que fazer e ao que não fazer, né? Então, tenho... Cortou um caminho absurdo, né? Praticamente uma mentoria particular com Full-time. ele ali. Ele tem um conhecimento muito forte, tanto do setor de tecnologia, e vem ajudando, assim, a diminuir o tempo de bater a cabeça na parede, assim. Então, tem sido muito bom. Corta um caminho, né? Absurdo. Cara, muito legal. Então, a gente vem aí de um cenário em que você identifica os gaps, né? Nesses fluxos empresariais, muito pela sua experiência pessoal na empresa da família, e sai para resolver esse problema com a Freedom. Então, a Freedom veio para resolver um problema que você enxergou dentro da sua empresa, vivendo essas experiências do dia a dia, né? E aqui a gente costuma falar também, né, Easy? Eu também tenho muito essa filosofia de que eu tenho que colocar uma solução no mercado que o mercado precise. Exatamente. E não um caminho contrário, né? Tem muita gente que cria uma solução e fica tentando encaixar no mercado de alguma forma. Então acho que isso é muito importante. Aí conecta bastante a história com a minha. Muito legal saber disso, cara. E indo nessa linha, assim, falando da Freedom, né? Ainda e como que as coisas foram evoluindo até você chegar onde está, até você ter conectado com o Jaime, até você ter conseguido receber um segundo aporte, né? De um fundo. Eu quero fazer para você agora a pergunta do milhão, né? Que é o que a gente costuma fazer aqui no nosso talk. Aqui a gente tem duas perguntas pontuais, que é a pergunta do milhão e a do café com pimenta, né? Que é aquela que a gente cutuca mesmo o cara, né? E essa do milhão para você é como que as empresas conseguem implantar IA, né? Qual que é o processo que elas podem fazer para começar a implantar IA, né? Dentro do seu negócio ali. E qual que é a empresa relevante, assim, qual que é o ICP da Freedom, né? Quem que é o cara que pode buscar a Freedom? Legal. Porque muitas vezes, eu costumo dizer isso porque geralmente, realmente, muita coisa não é para todo mundo. Legal. Né? Então, existe um modelo específico para cada tipo de empresa e a Freedom está posicionada num patamar X. Né? A Freedom hoje, a gente foca em grandes empresas, né? Então a gente olha para o mercado de médio e grande porte. Para a gente conseguir atender uma empresa, ela já tem que ter uma certa maturidade ali de stack de tecnologia, então ela já tem que ter um RP implantado, um CRM implantado, um sistema de gerenciamento implantado, pacote Office, porque eu entro como uma camada, na verdade, que fica na frente desses sistemas para melhorar a produtividade nesses sistemas através dos agentes. Nosso filtro ali, a gente vê que a empresa tem que estar faturando pelo menos uns 100 milhões. Quando a gente faz esse filtro, a gente tem o benefício de que uma empresa acima de 100 milhões, 500 milhões, ela praticamente vai ter os mesmos sistemas ali, então vai ser Salesforce, SAP, Oracle, e isso facilita para a gente, principalmente num primeiro desafio, que é o desafio das integrações nesses sistemas. Quando a gente entra no nosso cliente, a pergunta do milhão vem sempre assim, olha, eu já estou com o orçamento aprovado para IA, eu tenho que iniciar com IA, eu tenho que apresentar algum projeto, mas tem até uma grande siderúrgica que a gente vem atendendo, que o senhor até falou, estou com 60 iniciativas de IA aqui e nenhuma mexeu o ponteiro. E 60 iniciativas. E aí o que a gente aprendeu assim na Freedom e até um novo produto que a gente está lançando agora para o mercado? Quando a gente entrava nessas empresas, ainda tinha uma camada de serviço grande para entender assim, quase uma consultoria de processos para entender se ele já tem um data lake, se ele não tem um data lake, como que é o uso dos sistemas deles, como que a gente vai conseguir implantar os agentes. Preparar o terreno, né? Preparar o terreno. A gente vê que várias iniciativas nas empresas, elas param por não ter feito essa parte de consultoria antes. E aí no nosso primeiro ano a gente fazia um setup maior ali para fazer quase que um discovery. Nesse ano agora com o aporte que a gente recebeu da Berta e da Bossa, o que a gente fez? A gente automatizou toda essa parte assim de discovery
dentro do nosso cliente. Então, quando a gente entra numa empresa, primeiro a gente faz um discovery guiado em 3 semanas, onde a gente conversa com o C-Level ali, entende quais são os objetivos da empresa, entende qual que é o stack de tecnologia que ele tem, e depois a camada gerencial ali da empresa e que está no dia a dia passa por uma série de entrevistas com os agentes mesmo, que já tem essa base de conhecimento de quais são os objetivos e eles vão estar perguntando como que é o dia a dia. Eu apresento um relatório para o meu cliente já com toda a matriz de impacto de todos os processos que ele pode estar automatizando. Isso em 3 semanas, que normalmente a empresa teria que contratar uma consultoria top 5 ali, que ia ficar 6 meses dentro da empresa, fazendo todo o mapeamento e entregar um PowerPoint. E aí depois eu entro com o projeto. Então, eu digo assim, primeiro, a empresa tem que saber muito bem onde é que, o que seria realmente core dela para estar automatizando, que o primeiro projeto vai realmente pagar os outros projetos, que é o que a gente realmente gasta mais tempo entendendo assim, o problema do negócio do cliente para daí propor uma primeira solução. Porque, vou chegar numa empresa e vou botar IA no setor de marketing para estar automatizando criação de imagem. Vão ter empresas que isso vai realmente mudar o jogo para ele, né? Mas se eu vou chegar numa siderúrgica, vai ser em outra parte do negócio. Então, realmente, muitas vezes a empresa não precisa ter 10 iniciativas de IA, ela pode ter 2 iniciativas, concentrar mais esforços nessa iniciativa para ter um impacto mais relevante. E isso é muito desafiador com o que a gente está tendo hoje, porque na transformação tecnológica que a gente está tendo agora, onde o usuário final, o analista, a última transformação do Big Data, você tinha uma transformação de dados, mas você não dava para o usuário final o poder de criação. Hoje, como o poder de criação, você pega um Lovable, você escreve ali um prompt e você dá para o usuário final a falsa ilusão de que ele conseguiu resolver um problema de negócio dele, sendo que 10% é criação, 90% é manutenção, é infraestrutura, é teste. Então isso acaba tirando muito foco das iniciativas. Que é um ponto que a gente comenta muito, que é a camada de segurança, né? É a camada de Às segurança. vezes ele acha que está resolvendo um problema e está criando 10. Está criando 10. Porque ele resolve uma coisa pontual, mas abre porta para que um monte de coisa entre na empresa, né? Então a gente gosta de dizer para a empresa assim, gastar mais tempo explorando qual que é o problema que ela quer resolver. Então quando eu chego numa empresa eu pergunto, não, mas me diz assim, qual que é o problema que tu quer resolver? Antes de eu falar se vai ser através de agente, se vai ser através de RPA, eu quero entender o que é o problema do negócio. E aí depois a gente entende como os agentes vão estar conseguindo resolver. Porque muitas vezes, se eu for colocar agente por agente, eu posso estar dando mais demanda, na verdade, para essa empresa do que realmente mexendo na matriz de impacto dele. Então, e é um desafio muito grande para as empresas, porque todo mundo quer implantar IA, e aí você vê Cloud Code, Cloud Cowork, GPT, Gemini, você acaba tendo diversas oportunidades e diversas iniciativas que você pode estar fazendo, mas é muito importante você conseguir realmente ter foco no que vai ser realmente relevante pro meu negócio, entende? Que vai gerar resultado e manter a sustentabilidade do negócio, né, de fato. Exatamente. Até do investimento que está sendo feito nisso, né? Agora, pegando essa ponta, você até comentou agora que as empresas vêm usando muito Cloud Code, GPT, etc., Gemini. E aqui, né, na própria Easy, a gente acaba fazendo isso também. Eu acho que é a realidade de muitas empresas hoje, porque disseminou muito, né, a questão da inteligência artificial e pelo próprio fato do mercado ficar se estimulando, falar, você tem que usar IA, você precisa estar no universo de IA, senão você está fora e tal. Então muita gente vem buscando esse conhecimento e buscando usar essas ferramentas, né. E um ponto que eu vejo assim, até aqui na própria Easy, eu vou dar esse exemplo porque é latente, e de conversas que a gente tem com outros empresários, é que disseminou tanto, então hoje cada pessoa que está com o seu prompt de IA aberto, resolvendo problemas pontuais, às vezes até problema da empresa mesmo, mas ele criou alguma coisa para resolver um problema que ele vive no dia a dia da própria empresa, só que aí outro cara da empresa também criou outra coisa, o comercial criou outra coisa, o marketing criou outra coisa, e cada um criou a sua coisa, né, o seu agente, a sua skill, o seu prompt, enfim, para resolver uma coisa do dia a dia, e isso, de certa forma, fica meio que ingerenciável para as empresas. Então começa a tomar uma proporção muito grande, vira um monstro ali dentro,
e a gente começa a abrir brechas de segurança, começa a ter outros tipos de problema que a gente falou agora. Na sua visão, pegando essa experiência de Freedom, o que você tem feito com esses clientes enterprise, né, que são empresas grandes, qual que é o maior erro que uma empresa pode cometer hoje na hora de implantar uma IA? Ou na hora de disseminar e falar, gente, usa aí e vai me trazendo o resultado, e uma hora a gente vai sentar para entender o que aconteceu de tudo isso. Qual que é o maior erro que eles cometem? A questão de você iniciar é muito... A gente tem uma empresa que a gente atende, que ela é muito grande, e a iniciativa que o CEO teve de liberar as ferramentas e deixar os profissionais usarem, ela foi muito boa para colocar a cultura de inteligência artificial. Fazer AI first. AI first, colocar a equipe pensando que, poxa, é uma nova ferramenta de trabalho, ninguém vai ser substituído quem não usa realmente as ferramentas, mas aí vem o próximo passo, que é o problema da IA fragmentada, que a gente chama, que é exatamente isso que você falou, de eu vou ter várias iniciativas e não tenho uma camada de governança. Hoje na Freedom a gente tem uma parceria com a Patrícia Peck Pinheiro, é o maior escritório de advocacia, lei geral de proteção de dados, de compliance, de governança, e realmente quando a gente entra, a gente mostra para a empresa que o projeto de IA tem que ser uma IA corporativa, porque depois, principalmente quando você fala com os agentes, a grande mudança nas empresas é quando você tem a equipe de multiagentes, que é o financeiro falando com o RH falando com o marketing falando com o setor jurídico. E isso, se você pensa em um projeto, não desenhando ele a longo prazo, pensando na questão de segurança, governança, single sign-on ali dos profissionais, você vai ter um trabalho muito maior depois para ter que organizar tudo isso. Você vai ter um lake, né? Antes a gente falava de você ter um data lake, que era a organização dos dados. A gente vê que se você não faz um projeto já robusto, pensando em governança e segurança, você vai ter um problema daqui a 6 meses, que vai ser um lake das IAs. Então, quando a Freedom entra, a gente já faz parte do nosso discurso e da nossa entrega de valor, você já pensar na empresa em toda essa questão corporativa, né? Então a Freedom ela entra como uma iniciativa de inteligência artificial corporativa, onde dentro da nossa plataforma agora tem toda uma camada de segurança de multi-tenant por cliente. A gente está passando agora por uma acreditação para ter a ISO 42001, a ISO 27001, a gente está entrando agora na SOC também, isso vem com um novo investimento que a gente está recebendo agora nos próximos meses. E principalmente no Enterprise, essa questão de segurança não é essencial, é pré-requisito. Ponto fundamental, né? É o que faz realmente, eu brinco ali com a nossa equipe. A questão da arquitetura, ela quase que faz parte da nossa equipe de vendas. Eu consegui dar mais subsídio de segurança dentro da Freedom, eu consigo encurtar o meu tempo de fechamento de negócio. Muito bom, legal demais. Bom, muito bom conhecer a sua história, a gente vai caminhando para o final aqui. Legal. Temos o nosso time. E a pergunta final aqui para você, assim, o nosso mercado, o público que nos assiste, as pessoas que me acompanham particularmente assim, é o mercado de segurança, de automação, de segurança eletrônica, né? O pessoal de facilities. Então, para esse mercado, Lucas, o que você teria de dica, assim, né? De orientação para dar relacionada a IA? E um ponto até eu vou até mais além, assim, que é uma dúvida minha, uma curiosidade minha. Existe alguma integração entre o que a Freedom faz com esse mercado de tecnologia aplicado à segurança eletrônica, principalmente pelo fato de ser um grande aquisitor de dados, né? Então vamos pensar no controle de acesso como a EasyFi, o EasyControl, por exemplo. A gente está o tempo todo ali adquirindo dados, né? Então, seja hoje em dia questão de LGPD, etc., a gente também está adequado. Estamos em busca da 27001 também. Temos certificações LGPD, mas de fato a gente está adquirindo dados o tempo todo. Existe alguma integração nesse sentido? Algo em que a Freedom possa somar, trazendo camada de IA também para sistemas e soluções baseadas, focadas em segurança eletrônica? Você vê algum negócio ali? Ou você acha que não? O posicionamento da Freedom hoje é
mas que sim, o mercado de segurança eletrônica precisa cuidar disso, precisa olhar para isso. Qual que é o seu Não, entendimento legal. geral nesse sentido? A gente está com 2 projetos bacanas, uma numa exportadora de carnes e numa rede de farmácias. A gente está construindo um agente de IA conectado nas câmeras. São 2 projetos bem bacanas ali que a gente está passando agora por essa prova de conceito, mas no sistema ali das câmeras você consegue pegar todos os dados que as imagens estão ali e transformar em conhecimento. E a Freedom agora está lançando esse novo módulo, que é muito bacana assim, para você conseguir ter em tempo real contagem de pessoas, se pode entrar num local, se não pode entrar num local. Nesse nosso cliente a gente está fazendo contagem de caixas ali, e aí a gente consegue fazer a integração com o sistema de logística dele. Por exemplo, a gente está fazendo com o SAP. Então, nessas empresas que já tem as câmeras instaladas, eu daria como dica usar a IA já nas câmeras, entende? Porque você já tem o dado, já tem a imagem, mas é muito interessante saber assim, o que eu gostaria de fazer com essa imagem para conseguir estar mexendo o ponteiro. Então, na rede de farmácia a gente está vendo contagem de pessoas no caixa para ver o tempo ali, para melhorar o atendimento dessa farmácia, tempo de reposição de gôndola, se está tendo furto, se não está tendo furto, e aí os agentes eles conseguem estar dando os alertas para que você consiga ser mais rápido na tomada de decisão e gerar esse dado que você já tem em conhecimento, e esse conhecimento virar uma ação preventiva para a rede. Você começa a tomar medidas antecipadas, né? Exatamente. Um show de bola, obrigado. Caminhamos para o final aqui. Obrigado pela sua presença, pela sua participação, cara, enriquecedor aqui o assunto. Acho que é fantástico a gente ver quem está na linha de frente ali realizando coisas como vocês estão realizando, né? Ver uma empresa com a capacidade aí e a capacidade de resolução de problema que a Freedom tem. E pra gente aqui é muito, muito gratificante receber você aqui. Lucas, valeu. Legal, muito obrigado. Muito bom possamos seguir nessa parceria aí, conversando mais aí sobre bom dia aí para quem mercado. está nos escutando aí, uma boa semana. É isso aí. Conexões fazem com bom café e seja easy.